Heloísa Marina ela é doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Teatro da Universidade Veracruzana de Xalapa, México, tendo investigado as relações entre produção, gestão e criação estética no âmbito do teatro contemporâneo latino-americano. É mestre em teatro pelo Programa de Pós-Graduação em Teatro pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Possui graduação em Educação Artística, licenciatura Artes Cênicas pela Universidade do Estado de Santa Catarina, professora adjunta da Universidade Federal de Minas Gerais, na Escola de Belas Artes, Departamento de Artes Cênicas. É atriz, produtora da companhia Entre Contos desde 2006. No âmbito dessas funções de atriz e produtora, já representou entidades em feiras de negócios e apresentou-se em festivais e encontros do setor artístico e cultural no Brasil e em outros países. Para a convidada dessa noite, eu pergunto, Heloísa, atriz e produtora, pode? A palavra é toda sua. Boa noite, todo mundo que está aqui presente, dizer que é uma honra estar aqui. Eu queria começar com uma fala que não é minha, porém eu não estou conseguindo compartilhar, mas vai dar certo, calma lá. Uma janela, não aparece a janela que eu quero. Eu vou ler para vocês, eu só queria deixar compartilhado para vocês poderem acompanhar, mas não vai, se eu não conseguir, mas eu vou ler aqui então. Olha, eu creio que nos venderam uma ideia muito romântica sobre a questão do teatro. Que sim, é lindo ter uma companhia. Eu só escuto essas profissionalizações ou profissionais nas companhias grandes. Mas quantas que existem por cidade, por país? É como um sonho que nos venderam, uma ideia romântica. Me perdoa a comparação um pouco tonta que eu vou fazer, mas é como com as meninas que nos vendem a ideia do príncipe azul e você é a princesa. Então você vai se casar com o príncipe azul e a sua vida vai ser rosa, todo o tempo. Ou seja, não é verdade? Se as pessoas quisessem ver um pouco mais seriamente sobre o que é a verdade, eu não quero dizer que tudo é pessimismo, que as pessoas não podem ser felizes, não é isso. Mas se as pessoas pudessem ser mais realistas, a gente sofreria menos do que se a gente fosse com uma projeção assim, que não é verdade. Porque não é verdade, Heloísa, de verdade, não é verdade. Eu nunca fiz teatro assim. Eu nunca estive numa companhia. O que eu penso? Que tem dois pontos de vista, como muito básicos. Um são as pessoas que querem formar parte de uma companhia nacional, estatal, enfim, uma companhia onde você tem uma base econômica assegurada, um emprego assegurado. E as pessoas que se arriscam por ter uma linguagem pessoal. A gente que se arrisca por ter uma linguagem pessoal vai ser mais complicado aspirar a isso de querer ter um profissional técnico, um produtor. E para mim o contrário, é puxado, tem dias que é muito forte, ter que fazer tudo, né? E além disso, você chegar fresca no ensaio, criativa, que ninguém percebe que você tá super cansada e ainda mais você sorrir, se fazer de simpática. Sim, é cansativo. Depois de 10 anos, começa a ficar cansativo. Mas eu te juro que para mim não tem sido difícil, nem chato. Tem sido a coisa mais maravilhosa de tudo. Tudo que eu aprendi com isso, para mim, tem sido incrível. Se eu não tivesse apostado nesse teatro, eu me sentiria um pouco inútil agora no teatro. Sabe? Como chegar, decorar o texto, ir para a cena. Sim, é maravilhoso. Mas essa outra parte, essa parte de saber quanto que custa o teu sapato. De verdade, quanto que custa? Tu sabe do que eu estou falando. E é mais, esse carinho de ter que envelhecer o sapato para que as pessoas não percebam que ele é novo. Esse trabalho, esse labor é super amoroso. Eu tenho a sensação que daí surge o verdadeiro amor. Em lixar madeira, em colocar o que tu quiser nessa magia. Não é chato, para mim não é. É cansativo. Mas o conhecimento que eu adquiri através disso, de onde que eu ia ter adquirido se não fosse daí? Eu queria começar com esse relato, que fez parte da minha pesquisa de doutorado, uma das atrizes que eu entrevistei, a Liliana Hernandes, do Teatro La Libertad, de Jalapa, do México. E antes de eu entrar na divagação aqui sobre o tema,
agradecer profundamente a Drica, que eu estou conhecendo agora, o Thiago e o João, que eu já conheço, que são meus amigões, e todo mundo que está envolvido no projeto, nesse projeto desses encontros tão maravilhosos. É realmente muito incrível poder estar aqui com tanta gente. Sem dúvida nenhuma, um ato de resistência, um momento de oração, um momento sublime diante do que a gente está vivendo, de tantas coisas que a gente está vivendo. A gente está junto, compartilhando pensamento, compartilhando desejo, compartilhando vida, apesar da angústia da tela e de estar sempre mediado, né, por um espaço que é frio, como o computador e tal. Então, muito obrigada, para mim é extremamente significativo estar aqui hoje. Antes de eu me apresentar, eu queria colocar que esse campo e essa pergunta, né, atriz e produtora, pode? Ela parece que faz sentido. Muitas pessoas me falam, né, nossa, que legal falar sobre isso, então parece que ela reverbera, e é um lugar, um campo super difícil de se estar, porque eu penso que tem dois motivos principais para isso. O primeiro é porque nós, e eu falo muito do lugar da atriz, porque eu sou atriz, e gosto de falar principalmente desse lugar. Embora a gente seja muitas coisas no mundo, né? A gente não é só uma coisa. Mas essa fala vem muito desse lugar da atriz. Então, quando eu falo a gente, ou eu, sempre um pouco nesse lugar, né? Da artista da cena. A dificuldade ou a pertinência dessa pergunta, né? Atriz e produtora pode, e a dificuldade desse lugar conjugado, como eu estava dizendo, então, para mim, vem de duas questões. A primeira é que nós, atrizes, não queremos estar no lugar da produção e da gestão de uma forma generalizada, né? Botando de uma forma geral. Então, é pouco provável que a gente encontre pensamento intelectual, pensamento crítico, produção de conhecimento nesse campo que venha de artistas, de atrizes, de atores. Porque interessa mais os atores, as atrizes que têm interesse em produzir conhecimento, seja através de escrita, seja através de vídeo, da forma que for, através de pesquisa prática mesmo, geralmente tem mais interesse em produzir no campo da atuação e afins, né? Composição, montagem, etc. Quando a gente vai investigar esse campo, então, e se aproximar da produção de conhecimento no campo da produção e da gestão, geralmente a gente vai encontrar pessoas que estão envolvidas exclusivamente com esse campo, né? Então, sei lá, produtores, gestores de centros culturais, de esferas públicas, né? Secretarias de cultura, ou que são produtores, gestores de teatros, de edifícios, né? Ou pessoas que trabalham em grandes companhias, né? Produtores de grandes companhias de teatro, que estão focados só, né? Estão focados mais exclusivamente no campo da produção e da gestão. Então, é um lugar que é isso, quando você vai falar sobre produção e gestão a partir do olhar de um artista, não tem muita produção de conhecimento, muita bibliografia, ou muita gente em congressos, em seminários, que vai falar desse lugar. Então, parece às vezes que é um lugar que não existe. Porém, eu ouso dizer, apesar de eu não ter dados estatísticos, eu quero um dia me associar a alguém que entenda de estatística, se tiver alguém aqui para fazer essa pesquisa, para poder falar isso assim com total segurança, mas eu desconfio, eu tenho uma hipótese que na América Latina, se a gente for estudar as manifestações teatrais que são feitas no continente, a gente vai chegar naquilo que fala a Liliane nesse texto que eu li para vocês agora, que a maioria não faz parte de uma companhia grande e que te assegura essa possibilidade da segmentação das esferas produtivas, né, ou da segmentação das esferas de trabalho dentro do que é uma produção de teatro. Ou seja, suspeito fortemente que a maioria das pessoas, a maioria das atrizes e dos atores acabam lidando com a esfera da produção também na América Latina. Então, se a gente fosse responder assim, simplificadamente, pode, porque é assim que se faz teatro no nosso continente, basicamente. Se tem teatro em tantas cidades, espalhado em tantos lugares, né, fora dos grandes centros, e inclusive nos grandes centros, em diversas formas, é porque, sim, atrizes e atores estão envolvidos com essa esfera.
Por que me interessa falar desse tema? Eu vou aprofundar um pouco, né, essa questão problemática, mas eu queria começar da sequência falando um pouco de mim, porque é da minha experiência que vem a minha vontade de falar sobre isso, né? Eu decidi muito cedo que eu queria ser atriz, eu tinha 13 anos, e eu era muito consciente do mundo. Hoje eu me dou conta, assim, olho para trás e falo, nossa, eu tinha muita noção de como funcionava de como funcionava o trabalho, né? Então, mesmo eu com 13 anos achando que eu queria ser atriz, eu pensava, mas eu tenho 13 anos, pode ser que daqui a pouco eu mude de ideia. Mas daí eu não mudei de ideia, e eu tinha uma consciência também muito grande de que provavelmente eu não ia conseguir ter um rendimento adequado, ter um salário, se eu fosse trabalhar só como atriz. Então eu tinha uma perspectiva muito forte de dar aula. Eu pensava, não, se eu for fazer teatro, eu vou ser atriz e vou dar aula. E eu gostava dessa perspectiva, porque eu sempre gostei do campo educacional, por acreditar na educação como uma esfera importantíssima para atuar na sociedade, para ser significativo na sociedade. E eu via também o teatro muito por esse prisma, um prisma de um teatro que busca algum tipo de impacto na sociedade e que pode ser muito abrangente, assim, né? Não muito abrangente, mas pode ser muito diverso, o que eu quero dizer com impacto. Mas um teatro que a gente pode dizer que seja engajado, que seja político, que seja social, enfim, que seja comunitário. Me interessava sempre muito isso. Então, não era um problema para mim pensar na parte da educação, né? Uma coisa que eu queria falar é que o que eu vou dizer aqui, tudo que eu vou dizer aqui, não são verdades absolutas, e para mim é muito importante que isso fique claro, não são juízos de valores, de maneira nenhuma. Tento deixar isso claro na maneira como eu vou falando, mas eu acho importante porque eu vou falar de diferentes modos de produzir, de diferentes modos de teatro, e é atravessado por uma questão de gosto, que é isso que eu estou falando agora. O que eu gosto no teatro, o que eu queria com o teatro. Então, quando eu estou falando isso, me interessava a educação, me interessava um certo impacto, isso já vai dizendo a respeito do que eu gosto e do que eu quero com o teatro. Existem, como a gente sabe, muitas formas de fazer teatro, consequentemente, muitos modos de produção e muitos modos de ser atriz de teatro. Com relação à questão da produção, eu também não tinha problema, porque eu sempre fui, as pessoas sempre falaram, aquela pessoa que tem, assim, um pezinho, né, no administrativo, no empreendedorismo. Eu nunca tive problema com esses termos, nunca achei ruim. Quando eu era criança, eu fazia colarzinho de miçanga e vendia na escola, depois eu fazia bolo e vendia, eu sempre quis ser independente, eu sempre não via a hora de sair da casa do meu pai, então eu sempre ficava tentando imaginar jeitos de poder sair da casa do meu pai e da minha mãe, de poder ser independente. Então, eu não tinha problema com isso, mas eu não tinha tanta clareza que eu ia trabalhar com a produção. Talvez eu desconfiasse, assim, lá no meu subconsciente. Na época da escola, a gente fazia parte de um grupo de teatro, a gente promoveu um festival estudantil, então eu já me envolvia, né? Eu já olhava, queria ver se conseguia passar em algum edital para conseguir fazer um festival com mais recurso, enfim, nunca consegui, mas a gente, nos 3 anos que eu tive no ensino médio, numa escola técnica, a gente organizou uma mostra de teatro estudantil lá, então isso para mim, essas esferas sempre foram presentes. Daí logo que eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar num grupo de contação de histórias, que tinha um projeto permanente com o SESC, então isso foi muito importante na minha formação, que aconteceu junto com a formação acadêmica, porque entrei na graduação e no segundo semestre eu já comecei nesse grupo e nesse trabalho, e esse trabalho me oportunizou ter essa relação com um órgão de cultura como o SESC, né? Então todas as negociações e etc. E também, já na metade da universidade, eu fundei um grupo com outros amigos que não eram desse mesmo grupo que trabalhava com o SESC. E foi muito importante ter criado esse grupo. A gente fundou um grupo com o CNPJ, e na época que eu fundei foi um pouquinho antes de criarem o MEI. Então ainda não existia a figura do MEI como CNPJ, que facilitou muito, que é maravilhosa, assim, deixou muito mais leve os processos de produção para artistas. Porém, para mim foi uma grande escola ter fundado um CNPJ. Foi muito sofrido, porque a gente não tinha a menor ideia de todas as implicações burocráticas, administrativas, legais e financeiras, principalmente essas, que era assim, tem custo você ter uma empresa. Por mais que o nosso CNPJ fosse de uma associação sem fins de lucro, a gente tinha muitas despesas com o CNPJ, e então foi um processo bastante árduo, que gerou
muitas discussões no grupo. E aqui eu começo a me aproximar da pergunta, né? Pode? Porque as nossas discussões no grupo tinham muito a ver com isso, com a gente ter que carregar esse CNPJ e mais diversas questões que são inerentes à produção, né, de dar conta, e não querer dizer, não, a gente não quer fazer isso, a gente quer ensaiar, a gente não quer decidir, mudar o endereço. Só para dar um exemplo assim bobo, né, de uma das questões que a gente se debatia, a gente tinha que dar um endereço para criar o CNPJ, e a gente deu o endereço de qualquer um do grupo, sei lá. Aí a gente não fazia a menor ideia que o IPTU daquele endereço ia dobrar de preço, porque o CNPJ é comercial. E daí a gente deu o IPTU, por sorte, do endereço mais caro, ainda por cima, assim, né, do apartamento da mãe, do apartamento mais caro. Então, assim, a gente todo ano tinha uma fortuna de IPTU para pagar. E aí a gente ficava brigando com a gente mesma, porque a gente não queria discutir isso. E a gente era obrigada a discutir, por exemplo, isso, uma coisa banal como um IPTU. Banal, entre aspas, né? E a gente se sentia mal, assim, tipo, por que a gente está discutindo isso? Por que a gente não está ensaiando? E aqui vem um dos primeiros pontos que eu queria colocar, assim, né, mais pragmático sobre essa questão de ser atriz e produtora, é que, porque aí eu vou começando a me dar conta que a gente tem uma visão de que isso aqui é a produção, vocês estão vendo a minha mão? Isso aqui é a criação, ou seja, que são coisas paralelas, são coisas que caminham juntas paralelamente, ou seja, elas não se tocam. E aí eu comecei, no longo dessa jornada de ser atriz e produtora, a perceber que elas eram assim. Na minha visão, a produção e a criação são assim, não são assim. Mas por que a gente achava e por que existe esse ideal que é isso? Daí eu vou começar a entrevistar na minha pesquisa de doutorado várias pessoas e aparece essa fala, por exemplo, como a da Liliana, que eu falei para vocês no começo, que a gente tem um sonho, uma idealização, que as coisas são assim e que um dia a gente vai ter alguém para a gente, de novo, falando do lugar de atriz, né? Então, eu como atriz, não, um dia vai ter a produtora. Por que isso é tão forte, né? Porque é isso, eu vou entrevistei vários artistas e vou vendo que isso não era só o meu grupo que achava isso era muito constante no pensamento de artistas. E é porque a gente vive num mundo que é assim, né? Que é calcado numa lógica de produção industrial, que vem lá, a gente pegar lá, recuperar nossas aulas de ensino médio, da Revolução Industrial, a gente vai lembrar que a professora, não sei se todo mundo teve essa aula, mas eu tinha uma professora muito boa de história no ensino médio, então não preciso, assim, entrar em discussões mais acadêmicas sobre isso, eu gosto de pensar bem no que eu aprendi no ensino médio, que a gente tinha um modelo de produção de bens que era artesanal, depois a manufatura, e aí vem a produção industrial que segmenta as esferas de produção, com vistas a quê, né? Segmenta, não sei se está todo mundo, essa coisa de falar assim, ó, pro computador, não sei se está todo mundo me acompanhando, mas assim, a coisa lá do filme do Charlie Chaplin, do Tempos Modernos, né? Cada um aperta o botão, um bate o martelo, e aí se faz lá o carro, não sei, né? Mas cada um faz só uma parte de todo o processo de produção. Isso vem por quê? Para aumentar a produtividade e a eficiência, que é uma palavra muito cara a esses meios industriais de produção. O que é eficiência? Você produzir o máximo com o mínimo de recursos. Então, quando você começa a segmentar, você vai aumentando a eficiência, você vai conseguindo produzir cada vez mais. E a gente vive nesse mundo, esse mundo que a gente vive ali, né? Claro que hoje essas questões são mais complexas, tem novas questões que advêm justamente da tecnologia, então não vou aprofundar aqui no mundo de trabalho, né? É só para a gente ter uma ideia geral de que é um pouco óbvio a gente ter essa expectativa, porque a gente vive num mundo que é assim, que as esferas de trabalho são totalmente segmentadas, mas a gente não se dá conta que elas cumprem uma função e seguem uma lógica, que é essa lógica da produtividade, do aumento de produtividade, do aumento de eficiência. E que elas implicam numa questão que é a alienação do trabalhador, que é a crítica lá do Marx, né, também, que também, para mim, é lá do ensino médio já, não sei se todo mundo localiza. Alienação aqui, não estou falando, de novo, como juízo de valores, mas como conceito mesmo, né, que o trabalhador, ao ficar focado em só uma parte da produção, ele perde a noção do todo e a identificação com o produto final, porque ele não se identifica mais com, sei lá, o carro que é criado, ele faz tanto só uma coisa tão específica que quando ele olha o carro não parece que ele participou daquela produção.
É um pouco isso o conceito de alienação, né? Você se aliena do objeto que você mesmo produz. Então, aí é uma coisa que eu acho que é importante, porque eu estou falando de um teatro, eu pesquisei um teatro e eu fazia um teatro no qual eu queria ser propositora dos processos. Eu queria intervir nos processos criativos. Então, ali eu começo a pensar que tem uma... Nossa, eu quero participar de todos os processos, eu quero, né, ser idealizadora do que vai ser feito, mas eu não quero ser produtora. Por que será? O que será que tem ali? Além de ter essa idealização, porque é um modelo que nos é... não só vendido, mas que é um modelo que rege diversas formas de desenvolvimento de bens no mundo que a gente vive. Aí eu comecei a perceber que tem outra coisa também, que nesse modelo de produção industrial, também é muito comum que a gente não queira ser o patrão, porque justamente o patrão, o dono, o produtor, quem detém os meios de produção e, portanto, é o único que não está alienado, que ele tem a noção de tudo, é a pessoa ruim. E a gente, né, o chefe. Mas aí eu comecei a achar que era muito louco pensar em tudo isso, porque, por causa disso, eu queria propor o que ia ser feito em cena. Então, de alguma maneira, eu estava nesse lugar de decisão. Eu, e no meu caso, meus colegas de grupo, porque a gente tinha um grupo onde todo mundo opinava, era super democrático e horizontal. Então, eu comecei a me dar conta que a gente não queria ser produtor, ser gestora. Inclusive, em algumas discussões, a gente falava, não, a gente não é o produtor, a gente é o idealizador. Porque eu falava, não, mas se a gente está mandando, se a gente está coordenando, tendo as ideias, né, dos projetos que a gente vai fazer, como que a gente não é o produtor? Daí, às vezes, a gente ficava, não, a gente é idealizadora, não é a produtora. Então, assim, eu sentia muito isso, assim, de querer se afastar dessa figura. E essa ideia de que a produtora, ou o produtor, tá nesse lugar, aparece depois na bibliografia de vários, de gente que discute esse tema, né, que os artistas têm justamente essa visão, de que o produtor é o que tem o dinheiro, é o manda-chuva, ou então é o secretário, é empregado, é o oposto, assim, vai para o extremo oposto. Que era o que eu sentia um pouco, às vezes, nos meus processos, porque eu comecei a pensar, poxa, eu quero definir o que vai ser feito, mas eu não quero ter que me preocupar justamente com... É o exemplo que eu queria dar. Por exemplo, nós decidimos no grupo que queríamos pesquisar dramaturgia latino-americana. Então, a gente começou a pesquisar umas dramaturgias latino-americanas, encontramos um texto que a gente achou muito legal, e que a gente queria começar a fazer a pesquisa da encenação a partir desse texto. Percebe que só em narrar isso já é um processo super lento, né? Já não tem nada a ver com a ideia de buscar eficiência no processo produtivo. Já torna difícil essa coisa da segmentação e de uma evolução, de uma super evolução em termos financeiros, porque se você já vai aumentando o tempo, dilatando o tempo, né? Um tempo de pesquisar, cada um vai ler os textos que quer, encontramos um texto, aí tá, encontramos. No que a gente encontrou o texto, já se põe a primeira questão. A gente tem que falar com o autor. Isso já é uma questão de produção. Ligar para o autor e perguntar se a gente pode usar. Aí o autor vai nos dizer que a gente tem que ligar para os argentores, que é o órgão na Argentina que cuida dos direitos autorais de autores de teatro. Esse exemplo já é para dizer, por isso que eu vejo que a produção e a criação não são assim, elas são assim, porque no momento que a gente começou a pesquisar uma certa estética, a gente já tem que resolver problemas de produção, mas aí a gente não quer ser a produtora, então a gente queria que alguém ficasse responsável por ligar para o produtor, ligar para o argentor, resolver essas coisas que a gente não estava afim de resolver. Ou seja, a gente estava querendo alguém que trabalhasse para a gente, porque quem de espontânea vontade vai se juntar ao grupo e dizer, eu tô aqui para resolver o que aparecer de problema, que vocês não estão afim. Então, na minha visão, no meu grupo, e também, de novo, fazendo entrevista com diversos artistas durante a pesquisa do teatro, e recorrendo ao que aparece na literatura, a gente vê que tem essa visão da produtora, né? Ou a pessoa que detém os meios de produção e por isso ela é ruim, porque num sistema industrial, normalmente, enfim, as relações de trabalho não são as mais admiráveis, ou a gente quer alguém que resolva um empregado, como a gente tem, eu não tenho, né, mas de vez em quando a gente tem, sei lá, tem pessoas que têm empregada doméstica que limpa a casa, porque você precisa que a sua casa seja limpa, não dá para não, né, ficar anos sem limpar, mas você não quer fazer isso, então você chama alguém, então para mim ficava assim, nossa, então o produtor, a produtora, ela é ou a pessoa, assim, o máximo do dono, ou é o máximo do empregado. Enfim, quando a gente vai para modos de produção que buscam esse modelo mais industrial, o mais próximo é muito difícil o teatro, por questões que daí eu também não vou me aprofundar hoje, mas é muito difícil o teatro conseguir realmente contemplar um modelo industrial de produção
porque é muito difícil aumentar a produtividade do teatro, né? Você pode fazer apresentação em grandes teatros, que é o que acontece na Broadway, ou alguns espetáculos que são feitos em estádio, mas não é tão simples, né, como buscar formas de aumentar, sei lá, a produtividade de um sabonete. Mas existem modos de produção que buscam essa metodologia industrial. E aí, nesses modos de produção, a gente tem as segmentações de trabalho muito divididas, quem é ator, quem é produtor, quem é o diretor, e eu fui olhar o organograma de alguns modelos de produção industrial, que eu chamo de industrial, e a gente vê que os artistas, as atrizes, os atores, eles não estão na parte criativa. Então, para mim, isso é bem forte. Eu não sei se todo mundo... O organograma é aquele quadro onde a gente divide as funções numa empresa, né? Numa organização. E quando você pega o organograma dessas organizações teatrais mais arrojadas, como o teatro musical e tal, atrizes e atores não estão na parte criativa do organograma. Eles estão ou como elenco, ou como parte artística, mas eles não constam na parte criativa. Ou seja, eles têm uma função, ou elas, né, mais técnica, né, de executar bem. Provavelmente, se a gente fosse olhar modelos industriais como a televisão também, a gente vai observar a mesma coisa. Então, para mim, assim, a minha conclusão não é, de novo, não é que uma coisa seja melhor ou pior, mas é que você querer participar da parte criativa, da parte que propositiva do desenvolvimento artístico, daquilo que você quer fazer, implica em você estar no lugar de produção e gestão. E aí, para eu não me perder e poder fazer uma conclusão mais bonitinha, eu queria só ler um texto, eu ia mostrar também, compartilhar, ler e compartilhar ao mesmo tempo, mas eu vou só ler, que daí esse é um texto que eu mesma escrevi, mas que resume um pouco esse meu pensamento. Eu às vezes, organizei, assim, a apresentação de hoje e pensei, não sei se vai dar para acompanhar, mas eu acho que daí eu lendo esse último texto, ele está bem organizadinho, e de repente dê para fechar legal. Ele se chama Atriz Produtora, Poder e Criação. É quase impossível falar de feminismo, movimentos sociais e ativismo sem falar de empoderamento. E essa palavra forte ganhou nos últimos tempos muita importância, e como tudo que é repetido aos montes, sofreu certo desgaste. Mas a ideia de que cada grupo social, coletivo e indivíduo deve ter autonomia, ou seja, poder sobre os processos que lhe dão espaço no mundo, nunca me pareceu tão urgente. O que a produção teatral ou artística, de forma geral, tem a ver com isso? Eu tenho um ponto de vista bem pessoal sobre o assunto, e é a partir do meu lugar de atriz que gosto de falar. Com o passar do tempo, ao longo do desenvolvimento das minhas criações cênicas, fui me dando conta que eu meio que sonhava com um ideal de trabalho no qual eu seria apenas artista. Ou seja, eu não teria que me preocupar com os cuidados de produção que toda criação requer. Eu teria uma produtora para se desgastar com a parte gerencial de minhas obras. Porém, eu não abria mão de pensar, conceber e idealizar não somente as peças teatrais que eu fazia, mas também o modelo organizacional que iria reger meus modos de produção e criação. Ou seja, as lógicas de trabalho, porque isso também era muito importante para a gente, né? Criar uma lógica de trabalho que fosse justa. Já ouvi muita gente propondo que idealizar é uma coisa e produzir é outra, mas para mim não é. Minha prática foi me mostrando que idealizar e produzir são elementos de uma mesma ação imbricados em última instância com a criação em si. E que idealizar, produzir nossas ações artísticas implica necessariamente em ter poder, não apenas sobre a obra ou os eventos que criamos, mas sobre como estabelecemos as relações humanas e de trabalho da organização. Se estamos buscando ter poder sobre nossos processos, se estamos buscando formas mais igualitárias e solidárias de ser e de se mover no mundo, e se isso se dá também através das relações de trabalho, vejam bem, se esse é um princípio que rege e guia nossas criações, então não me vejo a possibilidade de que uma artista não seja também produtora. Hoje em dia é nisso que tenho pensado. Se por um lado a especialização do trabalho confere um maior coeficiente de produtividade à criação, por outro, é o amálgama da função artista-produtora que dá poder à mesma, permitindo que, entre outras coisas, a construção de relações horizontais no ambiente de trabalho se efetive. O empoderamento sobre produções e criações artísticas implica, portanto, na sobreposição das funções de artista e produtora. É claro que podemos encarar essa perspectiva como um fardo pesado, mas eu gosto de pensá-la como uma condição libertária de criação. E é isso, muito obrigada.
Heloísa, nós vamos abrir para as perguntas e nós temos duas questões no chat. Eu queria chamar o Carlos Eduardo, você está aí? Uhum. Primeiramente, boa noite. Boa noite, Eu sou prazer. ator, produtor, diretor e faço qualquer coisa que for necessário para que a obra saia do papel. E aqui em Uberlândia é um pouco complexo, porque, por exemplo, eu tenho que desempenhar várias funções simultaneamente. Então, por exemplo, no último espetáculo eu fui diretor, fui ator e produtor. Só que quando eu vou colocar isso no papel para cobrar, quando a gente recebe a verba, eu me sinto muito mal de cobrar por todas as funções, mesmo tendo trabalhado como diretor, trabalhado como ator e trabalhado como produtor. Eu me sinto mal. E aí eu fiquei pensando, como você faz para gerir isso? Então, eu acho... Você tem um grupo, Carlos? Eu tenho um grupo. Eu fundei o grupo depois que saí da universidade. Eu passei por isso de outra forma, mas a gente teve esse tipo de discussão no meu grupo. Eu vou te pedir só para fechar o microfone que está voltando o som. Daí qualquer coisa você abre depois. Não, a primeira coisa que eu te falaria, assim, eu acho que dentro do grupo a gente tem que ser, e é uma coisa que a gente praticou muito no meu grupo, que é super difícil, mas que a gente tem que ser muito transparente e aberto, assim, ter liberdade de falar as coisas. Então, eu acho que se tu sente isso no grupo, tu tem que falar. Eu passei por várias discussões desse tipo no meu grupo, porque, assim, para mim, o que aconteceu? Em um dado momento, aconteceu justamente isso que você tá falando. Uma pessoa do grupo acumulou muita coisa, foi dramaturgo, diretor e não sei o quê. Porém, eu tava num projeto específico, que a gente ganhou um edital específico. Porém, eu estava fazendo vários corres muito ligados ao CNPJ, falei alguns para vocês, e esse trabalho não era remunerado, porque é isso, no grupo, a gente, quando tinha projeto, recebia, quando não tinha, não recebia. E eu estava muito dedicada, porque as pessoas viajaram, então eu também me senti tipo, nossa, mas aí agora vai ter alguém que vai receber mais, não, e a gente tinha... Né? E eu tô aqui fazendo um trabalho que é contínuo e que não é remunerado. E esse tipo de conversa, no meu grupo, a gente tinha muito abertamente. A gente falava bem assim, olha, fulano nesse projeto vai trabalhar assim, assim, mas eu não nesse projeto eu não vou trabalhar mais, mas eu tô trabalhando o ano inteiro mais. E aí a gente ia encontrando uma lógica pro grupo. Essa é a beleza e a tristeza, né? Porque assim, a gente conseguia dessa maneira, bem isso que eu falei ali no final, construir as relações de trabalho que a gente acreditava, que isso pra gente era importante. Mas é super difícil, assim, mas a gente, nos grupos que eu trabalhei, né, tanto na Entrecons quanto na Diarac, era papo reto, assim, não tinha, vou falar de dinheiro, até no começo tinha um pouco isso, falar de dinheiro é difícil, daqui a pouco a gente fala, gente, vamos parar com essa merda e vamos falar de dinheiro, como se fosse falar de escrever projeto, sabe, assim, a gente tem que falar sobre isso, né, e colocar essas questões, pô, quantas funções, é justo se eu tô exercendo mais funções e trabalhando mais horas, ser remunerado de maneira diferente, né? A gente trata o dinheiro como se a gente tivesse dó dele e dó do nosso trabalho, né? Parece que a gente faz com piedade, fala, ai meu Deus, por que receber por isso que eu tô fazendo, né? E está vinculado àquilo que eu falei, está vinculado àquilo que eu falei dessa ideia que a gente tem do produtor, do capitalista, então, se a gente não quer ser isso, né? Assim, eu falo do meu lugar, né? Atriz, não, eu quero construir uma relação de trabalho justa e humana, e daí, de repente, você fala, mas daí você se sente culpado, e eu acho que se a gente tem, né? Porque, daí eu tô começando a cobrar, mas eu acho que se a gente tem que construir, ainda mais em teatro de grupo, a gente tem que construir essa liberdade mesmo, essa sinceridade, essa honestidade em poder falar dessas coisas e quebrar esse tabu de falar de dinheiro, assim, né? Não é fácil, mas eu acho que é o exercício. Elô, a Tânia fez uma citação de uma fala sua, ela disse que ela é produtora do grupo, ela não é atriz e que ela não se sente empregada do grupo. Aí eu gostaria que ela fizesse essa citação que ela escreveu, para que você pudesse explicar para ela. Tudo bem, Tânia? Tudo, é assim. Tânia de Belém do Pará, não é isso? Isso, eu sou de Belém do Pará, eu sou economista, então tudo de Marx que foi falado eu entendo, sou mestre em teoria econômica, me tornei produtora porque comecei a namorar uma pessoa que era diretor de teatro, que dava aula na mesma universidade que eu dava, e começamos a nos relacionar, e a partir daí eu fui convidada para escrever projetos, para captar recursos para um grupo de teatro
que estava há alguns anos parado por falta de recursos para a realização, né, dos projetos. E eu comecei a fazer esses projetos, nós começamos a captar recursos, ganhar editais, captar por lei de incentivo, e trouxemos de volta o grupo para a cena, em Belém do Pará, tá? Um grupo que foi criado em 1980, juridicamente constituído, todo legalizado até hoje. E a partir daí eu fui levada à produção por falta do profissional produtor aqui na nossa cidade. Então eu comecei a fazer produção. E a partir de então houve a necessidade de justamente esse preconceito, mas ela não é atriz, ela não é artista, ela não é não sei o quê. Então eu me submeti a um processo seletivo na Universidade Federal do Pará. Fiz mestrado em arte, estou fazendo doutorado em arte e eu não sou da cena, então eu não me sinto essa empregada, porque eu participo sim do processo criativo, eu participo da escolha do texto, eu participo dos ensaios, eu consigo opinar e assim, eu acho que é legal quando você consegue ser o artista e ser produtor, mas eu também acredito que existe o profissional produtor. Eu sou discípula de Rômulo Avelar, de Minas Gerais, de BH, né? Então, eu creio nesse profissional, que ele pode vir para junto do grupo, inclusive hoje eu sou presidente do grupo, e eu estou imbricada no processo, mas eu não vou para a cena, eu não sou atriz. Aí é esse questionamento que eu fiquei, assim, porque eu e meu marido estamos fazendo tese de doutorado, onde a gente defende um pouco essa separação, essa forma de deixar o artista um pouquinho mais tranquilo, mais leve, para que ele possa pensar o seu processo, enquanto o produtor está se batendo atrás de todas as outras coisas para colocar o processo na cena. Tânia, você é o sonho de todo artista. Todo mundo quer ter uma produtora assim, exatamente do jeito que você está falando, assim, que é envolvida, que tem paixão, tanto paixão quanto os artistas pelo campo, pelas propostas de criação. Digamos que isso é o sonho, né? Isso é o ideal. E é por isso que eu digo que justamente o lugar de artista, produtora, não é um campo consolidado. E ele não é, e de novo, não é nenhuma defesa que eu faço desse lugar, como tem que ser assim. Com certeza, ter alguém que fique focado só na produção é incrível, é maravilhoso, é muito bom. É isso, é o sonho de todas as artistas, de todas as atrizes, dos atores, é encontrar, tipo, uma pessoa como você, assim. A minha fala e a minha pesquisa vem muito de observar uma realidade, né? Na maioria dos casos isso não acontece, em muitas cidades, em muitos lugares isso não acontece, e a produção artística, a produção teatral se dá porque atrizes e atores se voltam para essa área. Então, a minha fala é mais nesse sentido de perceber, porque o que você está narrando é um processo em que você está totalmente envolvida com o grupo. Você, pelo que você está falando, não é assim, os atrizes e a produtora, né? É todo mundo junto, todo mundo opina, todo mundo... Você faz parte totalmente do processo criativo. Mas o que eu pesquisei é que para muitos artistas eles procuram esse profissional, de fato, como a gente procurou, como o meu grupo procurou, e é muito difícil de encontrar alguém, porque justamente são processos artísticos que o retorno financeiro não é imediato, e essa função normalmente ou ela é remunerada, ou você não vai ter alguém que por paixão vai fazer ela, como uma atriz por paixão faz teatro. Então, não estou defendendo aqui que é uma coisa ou outra, ou que uma coisa é melhor que a outra. Tem especificidades, né? E a minha fala vem muito de observar uma realidade, assim, que muitos grupos operam desse jeito e buscar entender por que a gente opera assim, por que a gente tem um ideal e nunca alcança esse ideal. Se você fizer propaganda, você vai ter trabalho em vários grupos de teatro, porque com certeza
A minha fala é mais para trazer mais uma visão. Eu li todo o livro do Avelar e sou muito admiradora dele, sem dúvida nenhuma, assim, ele é um grande nome, né, da produção e da gestão, mas a minha fala ela é realmente um pouco dissonante, assim, tipo, existe essa forma, mas existe concretamente na América Latina essa outra forma também, e parece que ela não existe, porque aquilo que eu falei no começo, os artistas não produzem pensamento sobre eles enquanto produtores, e quem produz é só produtor, então, né, ou só gestor. Então, parece que não existe esse lugar, e ele é muito comum, ele é muito recorrente. Eu concordo, aqui no Pará realmente é muito difícil você ter esse produtor que está imbricado, né? Aqui também acontece, é o artista que vira produtor, mas é só na questão que eu digo, opa, mas misturar com Marx, e aí foi só isso que me incomodou, mas tá ok, entendi o seu posicionamento. Muito obrigada, tá? De nada. Obrigada, Tânia. Eu acredito que a pergunta da Tânia e a sua resposta serve também para a pergunta do Fernando, que estava muito semelhante sobre o artista que assume a função de gestão e de produção. Só é que agora eu fiquei pensando bem rapidinho, Lincoln, só acrescentar uma coisa que a Tânia falou. Eu imagino que provavelmente os artistas do grupo da Tânia, depois ela confirma, eles de qualquer maneira participam de alguma forma da esfera produtiva, nesse lugar de idealização, de criação, de proposição dos espetáculos. Eles não estão alienados dessa esfera, pelo que tu está falando. Por isso, é o modelo quase do sonho, assim. Mas, enfim. E nós temos também uma pergunta do Lincoln. Lincoln, você está aí? Boa noite, Lincoln, tudo bem? Oi, boa noite a todo mundo. A minha questão é a seguinte, eu sou daqui de Jequié, no interior da Bahia, fica mais ou menos a umas 6 horas de Salvador, se você pegar uma referência, está no sudoeste. É muito complicado já pra gente, por viver no interior, trabalhar com teatro de grupo, né? Principalmente a gente tem um grupo grande, relativamente grande, assim, se a gente pensar, enfim, nas possibilidades de produção, porque a gente tem 10, 11, 12 pessoas no grupo, e isso já é considerado um número grande de pessoas para poder se produzir. A minha pergunta mais é porque a gente entendeu, depois de um tempo, que o grupo precisava se envolver, né, além de artisticamente, também nessa parte produtiva, enfim, jurídica, começar a trabalhar com o CNPJ e tudo mais. A gente foi em busca do MEI, inclusive, a gente está entrando nesse campo agora, né, bem recentemente. E a gente buscou várias formas de aprender sobre isso. E a gente descobriu que tem vários cursos que estão disponíveis para poder a gente aprender. De vez em quando vem pessoas até aqui à cidade para poder, né, também dar vários cursos, oficinas. Mas, mesmo assim, a gente ainda sente um déficit de, além do nosso grupo aqui, de outros tantos que a gente conhece, que são nossos parceiros, de artistas que ainda não entendem sobre essa produção. E aí a minha pergunta é, você acha que ainda rola um déficit qualitativo ou quantitativo até desses cursos, oficinas, para que eles preparem esses artistas para a produção do próprio objeto, do próprio produto que eles têm a oferecer? Eu não tenho como te responder dessas oficinas específicas que você está falando, porque eu não sei que oficinas são, eu não sei, né, não conheço o programa da oficina, então eu não posso te falar, essa oficina tem, né, falta isso ou falta aquilo. O que eu posso te falar é o que eu sinto de maneira geral no Brasil, e eu vou te dizer que vai ter muita gente ressoando o que eu vou falar, que sim, que existe esse déficit na formação de artistas. Primeiro lugar, eu acho que esse déficit vem justamente dessa nossa concepção segmentada, né, de que as coisas são assim e não são assim. Então, se eu vou estudar atuação, eu vou estudar atuação e vou seguir sempre aqui, alguém vai estudar produção e no infinito além as linhas se encontram. E ela no infinito além mesmo, né? E essa é uma discussão que de vez em quando surge, né, de como as escolas de teatro não preparam o artista para essa parte, e também um déficit na formação daí específica, mais especializada de produção e gestão. Então, nos últimos anos, tem surgido cursos livres de produção e gestão e algumas faculdades de produção e gestão cultural, né, daí no caso, não só teatral, porque também você acaba ficando com um campo muito fechado. Mas sim, eu acho que tem um déficit ainda grande de maneira geral, e é uma coisa que com o tempo vem sendo discutido e são processos lentos, né? Eu vou te falar, eu adoro contar essa história, vou contar.
de quando eu decidi fazer o doutorado e pesquisar esse tema que eu apresentei para vocês. Isso aqui foi tipo como se fosse uma mega síntese do meu doutorado. No curso de teatro, ninguém, assim, no programa de pós-graduação, foi muito questionado esse meu projeto de pesquisa, muito questionado. E em dado momento, o meu orientador me falou assim, com muita preocupação mesmo, ele não me falou para me desestimular, mas ele falou assim, você não vai ter campo de trabalho depois, você vai fazer uma pesquisa que não vai ter campo de trabalho. E eu falei para ele, não, mas vai. Isso foi em 2013. Falei, não, vai, eu tô vendo que vai, porque esse tema eu tô vendo que as pessoas estão falando disso, que isso, esse teu questionamento, poxa, mas a gente precisa de formação. E assim, para minha grande alegria, foi isso, surgiu essa oportunidade na universidade aqui de Belo Horizonte. Eu sou de Florianópolis e me mudei em janeiro aqui para Belo Horizonte, dezembro, tomei posse aqui, nessa área. Mas até onde eu sei, é a primeira vez que abriu uma vaga num curso superior numa faculdade de teatro para a área de gestão, produção e políticas culturais. Então, eu sinto que tem esse déficit, mas que ele está sendo debatido na sociedade, na comunidade teatral, ele vai se consolidando também nesse campo da produção e da gestão, mas é um processo, né, 2013 para cá, poxa, podia já estar bem mais avançado, mas também o que a gente viveu no Brasil de 2013 para cá, né? Então, enfim... É que eu estou pensando nesse despreparo que às vezes a gente tem, né? A gente vai se organizando com o tempo nos grupos, né? A gente vai tendo que se virar. E olha só, Heloísa, primeiro que eu fiquei hiper curioso com a sua tese, que vou procurá-la depois e vou lê-la, com certeza. No meu mestrado, eu escrevo um capítulo que eu faço parte de um grupo de teatro de rua aqui em Sorocaba, um grupo que existe há 17 anos. E por grande parte, por pelo menos 13 anos desses 17, eu fui o produtor, assumi esse papel de produção. É engraçado isso, né? Como a gente trabalha num grupo horizontal, então é importante dizer isso. Mesmo falar assim, eu assumo a produção, né? Os outros membros do grupo estavam o tempo inteiro relacionados com essa produção, dando todo tipo de suporte, trabalhando e tal. Né? Assumo um papel, uma figura ali de um produtor, mas todo mundo está trabalhando em função. Então existe uma característica aí dessa relação do produtor que eu fiquei muito afim de discutir com você em um momento oportuno e conversar com você. Mas eu elaborei aqui uma pergunta porque eu escrevo sobre lá na minha dissertação de mestrado, eu escrevo sobre a relação da MEI. E eu falo sobre um fato que aconteceu aqui em Sorocaba. Não dá para citar isso tudo aqui agora, mas eu tentei reunir em uma pergunta. Então, sobre a MEI, gostaria que você comentasse os aspectos que você entende como positivos, né? Que você falou com uma certa energia até, que foi bacana, que foi legal. Imagino que deva ter acontecido alguma coisa que, de algum modo, deve ter contribuído aí para você. Já do ponto de vista que eu vejo, né? Então, para isso, eu vou fazer um contraponto. Na busca pela tributação de prestações de serviço, que começaram a ser vistos como mais significantes no Brasil, principalmente depois de 2008. Né? Então, o Lula é eleito em 2002, assume 2003, até 2008, você começa a ter você dobra a capacidade, mais do que dobra o investimento na cultura, nas áreas culturais do Brasil até 2008. Então, começa a se olhar, em outras maneiras de tributar alguns impostos, dentre elas aí a criação dessa MEI que vai vir logo depois. Então, quando os investimentos públicos direto e indireto para a cultura já tinham mais que dobrado em 6 anos, o Estado começou a pensar em modos de tributar esses recursos. Até aí tudo bem. No entanto, para contratar com o poder público, ou seja, para uma MEI contratar no poder público, num processo licitatório, né, uma lei 8666 que rege sobre os modos de contratação com o poder público, que é a grande parte dos recursos que entram. Não é grande parte do recurso que é aplicado para a cultura, né, mas é grande parte dos recursos que entram via mecenato ou via contratação para pequenos grupos. A MEI está impossibilitada, porque a MEI tem natureza individual, microempreendedor individual. Então, portanto, nessa relação, as empresas produtoras culturais passam a não contratar. Então, aquilo que servia de primeiro momento para possibilitar, organizar os pequenos produtores e até artistas, então essa MEI que não pode contratar com o poder público por causa da sua natureza individual, também é explorada pelas produtoras. Então é uma produtora que já é uma intermediária de um processo, uma relação de trabalho, que passa a não contratar mais o artista. Agora ela contrata a MEI, que a MEI é a representante individual de um artista que muitas vezes é coletivo. Né? Então, aquilo que à primeira vista podia dizer que os impostos eram menores e tal, na verdade acaba
né, na verdade, estou falando do meu ponto de vista, do modo como que eu olhei esse acontecimento que eu observo aqui em Sorocaba, os artistas passam a não ter mais relação direitos trabalhistas, porque a MEI é uma empresa que presta serviço para uma outra empresa. Portanto, eu, do ponto de vista da cultura, da arte, do trabalhador, do teatro, a minha relação, meu olhar para a MEI é que ela foi um tiro no pé, um grande tiro no pé, porque ela provocou um processo de alienação na relação com o trabalho, né? Acho que essa terminologia que eu acho que você deve discutir isso em algum momento, né? Que é muito legal, né? Ela foi prejudicada. Enfim, eu queria que você comentasse, eu queria entender o que é essa relação, como que você viu essa experiência positiva da MEI com o teatro que eu não vi ainda. Nossa, tem várias questões nessa pergunta, assim, eu nem sei como responder todas elas, mas, assim, a primeira coisa, sim, a MEI, ela traz essa questão da relação do trabalho, ela começa nesse movimento que na verdade é muito maior que a MEI, que a gente chama hoje de uberização do trabalho, assim, para todo mundo localizar, né? Então, assim, no fundo, eu acho que essa precarização, ela é até anterior à MEI e é um movimento amplo que a gente está vendo, é isso, o Uber nem tem MEI e já não tem relação de trabalho. Então, eu acho que ela se insere num movimento econômico que a gente está vivendo no mundo hoje, que ela é mais uma coisa que contribui para esse movimento, né? Mas ela não é o que gera esse movimento, nem o que faz, mas ela está dentro disso e contribui para esse movimento de precarização. Eu acho particularmente complicado, mais do que para artistas, e já vou explicar por quê, eu não sei como é que é a realidade aí, eu vou falar da minha realidade, mas para professores, né, assim, eu vi muitas escolas contratar, essas escolas livres de fotografia, de arte, começar a contratar por MEI e não contratar mais o profissional como era contratado antes. Embora, também é preciso falar, por exemplo, em Florianópolis, eu não sei como é que é aqui em Belo Horizonte, mas em Florianópolis as escolas de dança nunca contrataram com carteira assinada professor de dança. Apesar de ter uma legislação e de ter todos os riscos de processo trabalhista, a gente sabe que, assim, elas contratam dividindo a mensalidade que é paga, então o professor corre o mesmo risco que o dono da escola. Por um lado, a gente também sabe que dono de escola de dança não é também nenhuma pessoa milionária, mas alguns também não têm boa índole, enfim, tenho colegas que passaram por situações bem, bem complexas, e acontece que ninguém processa, porque senão vai ficar sem trabalho, que se você processa uma escola de dança e você é professor de dança, você nunca mais vai trabalhar. Então, por isso que eu digo assim, o MEI, ele contribui para esse fluxo, mas não é ele que gera esse fluxo, né, de precarização do trabalho. No caso de artistas, da realidade, pelo menos de Florianópolis, a gente tinha trabalhos muito pontuais e muito pingados. Então, de verdade, era até melhor não ser contratado como pessoa física, por causa dos descontos. O desconto de pessoa física é muito maior, né? A gente tinha esse projeto com o SESC, mas o SESC pagava uma vez por semestre pra gente. Então, a gente trabalhava durante o ano, mas recebeu o pagamento a cada semestre, assim, em geral. Era muito melhor receber por CNPJ, se a gente fosse receber por pessoa física, a gente ia ter um desconto de INSS enorme, e a gente, de fato, aquilo não ia contar como uma contribuição efetiva de INSS, que depois ia nos dar retorno, né, assim, se a gente precisasse ativar, porque ia ser uma contribuição uma vez num semestre, assim. Então, por isso que eu digo, são várias, é bem complexo, assim, falar disso, o que é melhor, o que é pior para o artista. Para a gente, era muito caro o CNPJ, porque era isso, para ter um CNPJ a gente precisava pagar mensalmente um contador, e não é barato, né, você tem um CNPJ, o mais barato que fosse, era um contador da área da cultura, que já fazia um preço super descontado, mas a gente tinha esse custo fixo, e mais esse PTU. Por um grupo em estágio inicial, que tinha entradas muito esparçadas, né, passamos num edital aqui, depois fechamos um contrato com o SESC ali, super esparçado, esse custo fixo era muito pesado para a gente, assim, e era principalmente esses dois, né, do contador e do IPTU. Se fosse uma empresa com fins lucrativos, o contador já ia ser muito mais caro, por causa que muda a especificidade do trabalho dele. Cada um ter um MEI, cada um do grupo ter um MEI, nem chegou a acontecer de cada um ter, mas assim, cada um ter. Na época era R$40 por mês que se pagava, mas daí efetivamente era um INSS, a gente estava segurado, né, no serviço de Seguridade Social, quem tinha o MEI pagava, por um valor muito abaixo do autônomo, porque o autônomo, na época o MEI era 40, o autônomo era 120,
Então, se eu, como autônoma, queria contribuir para o INSS, eu não sei se esse tema já começa a ficar muito complexo para quem está acompanhando, mas assim, então nesse sentido destravou para a gente, porque ou então a gente tinha que pedir nota fiscal emprestada, que nem é uma coisa super legal, sabe? Tipo, não temos grupo, então rolou antes da gente ter o grupo de conseguir nota fiscal, então é nesse sentido, assim, que o MEI deu uma destravada para a gente fazer os contratos. Agora, o SESC só contrata o MEI uma vez por semestre também, justamente para não caracterizar vínculo empregatício. Isso em Florianópolis, né? Cada SESC opera de um jeito. Em Santa Catarina, o setor jurídico do SESC não aceita fazer mais de um contrato por semestre com o CNPJ, com o mesmo MEI. O setor financeiro aceita, mas o jurídico diz que tem risco de incorrer em processo trabalhista, porque o MEI ele é uma incógnita, assim, no meio trabalhista, né? Uns advogados dizem uma coisa, outros, então... Mas é isso, assim, de maneira geral, eu acho que ele está dentro de um processo de transformação econômica, de trabalho, que já é antigo e que está cada vez se aprofundando mais, né? Eu entendo, assim, os problemas, entendo mesmo. Algumas pessoas agradecendo sua fala, Heloísa, falando que na formação de artes cênicas não existe a formação de produção e que isso é um déficit, que a pessoa ela sai sem entender, que tem que procurar uma forma de conhecer produção. E aí nós temos uma pergunta que é do Samir. Bom, a minha pergunta, ela vai ser, eu sou ator, também de um grupo de 17 anos de Sorocaba, coincidentemente. Na verdade, eu fiz um curso de produção há pouco tempo, e aí isso me criou algumas coisas assim na minha mente, que eu queria que você falasse um pouco, que é essa questão do pensar. O que eu tirei desse curso, assim, o que me mostrou muito é que sempre o pensar é diferente do pensar artista, porque principalmente quando a gente vai para o lado mercadológico, tipo, a questão de vender o espetáculo depois, de vender o seu trabalho, ou de captar, ou escrever um projeto, nós temos que pensar essa arte como um produto. E, infelizmente, dentro do mercado, para a gente poder vender ele, para a gente poder trabalhar com essa questão da produção, você tem que olhar dessa forma mais objetiva. E o artista, o pensamento do artista é subjetivo. A gente olha essa arte de uma outra forma. Como o ator consegue ter essa divisão de olhar de fora assim, a sua arte como um produto, sem perder a essência de artista. E também se você concorda com essa divisão. Samir, você paralisou, mas eu acho que você tinha terminado a pergunta, né? Porque congelou aqui para mim, mas eu acredito que, assim, eu consigo te responder já. Primeiro, como eu falei no começo, eu não vejo essa divisão, para mim, não é que ela não existe, é o que eu falei no começo, assim, não tem uma verdade absoluta e não tem juízo de valores sobre as coisas que eu falei, né? Várias coisas são possíveis, mas como que eu vejo? Não, para mim não tem essa divisão. Isso vem de um processo histórico também, né? Daí eu vou tentar não me alongar muito, mas assim, a arte, como uma coisa separada e isolada, é uma compreensão intelectual sobre a arte localizada geograficamente, historicamente, que começa mais ou menos lá no romantismo e que é muito europeia e que para o Canclini, por exemplo, que para mim é um grande pensador intelectual latino-americano e que discute algumas questões que tangenciam o que a gente está falando, ele fala um pouco disso, que a autonomia, o que a gente tem, né, que é uma idealização também, para mim, assim, é essa ideia da autonomia da arte, ou seja, de que a arte e o artista, ele é um ser genial, iluminado, e que os aspectos mundanos não fazem parte da arte, ou seja, a política, a economia, a arte é uma coisa isolada disso. Esse tipo de pensamento é muito forte para a gente, ele está muito presente na nossa sociedade, mas ele é localizado. Dependendo do tipo de sociedade que você for ver, a arte é totalmente imbricada com a política, né? Se a gente for pensar até na própria arte sacra da própria Europa, a igreja era um instrumento político e a arte tinha um tipo de arte, a arte mais, vamos dizer assim, status quo, era arte produzida no ambiente religioso, que vinha em função de um tipo de empoderamento daquela instituição
instituição perante a sociedade, então a arte está totalmente relacionada com política, com economia. Então essa ideia de que o artista é um ser à parte da política, da economia e de processos cotidianos de convivência, é um pensamento muito presente, mas para a gente ele ainda é muito forte na nossa sociedade, mas ele é de uma época, ele começa ali com o romantismo, quando você começa a ter essa separação mesmo da arte e essa ideia de que são coisas separadas. E daí a gente se forma hoje em dia com isso. Não, a minha arte tem que ser intocável, blá, blá, blá. Eu gosto de trabalhar já pensando para quem, por quê, como, onde, porque isso facilita muito os processos de criação e de produção. Penso muito nisso, no meu grupo, a gente, antes de começar simplesmente a criar, porque a gente fazia isso, né? Um texto, esse texto, tá? Estamos cada um numa cidade, vamos criar, vamos. A gente não parava para olhar e falar assim, para quem que a gente vai criar? A gente acha isso feio, né? Porque, eu não vou pensar para quem, é meu produto. Por que não pensar para quem? Depois, quando eu comecei a apresentar em muitos lugares, eu apresentei Circuito do Sesc, apresentei em Festival Grande, apresentei lá no interiorzão de Alta Floresta, no Mato Grosso, eu começo a me dar conta de quais são os lugares que me atravessam quando eu estou apresentando. E aí, para mim, me pensar onde eu quero estar, com quem que eu quero falar, para quem que eu quero contar essas histórias que eu conto, faz total diferença. Eu começo a entender que isso está imbricado com a própria criação. E isso não quer dizer que eu vou deixar de estar num lugar ou no outro, mas eu começo a entender o que significa estar num grande festival, o que significa estar num determinado circuito, o que significa estar produzindo em residência com um grupo numa cidade do Brasil que eu nunca tinha ouvido falar. E isso são processos de produção e de criação juntos, entende? Tipo, isso influencia a minha criação e é produção. Então, eu acho que são perguntas que a gente tem que se fazer. E quando a gente trabalha em grupo, mais ainda, porque a gente tem pensamentos diferentes sobre o que a gente está fazendo. Então, tem um pouco isso, eu penso que tem que vender. Não sei, de repente tem alguém no seu grupo que não pensa que tem que vender, que pensa que tem que fazer. Eu, por exemplo, eu fui ser professora, resolvi minha profissão, assim, consigo pagar meu aluguel, e agora eu quero fazer um espetáculo e eu não estou pensando em vender agora. Eu estou pensando que eu preciso me manter viva como atriz e quero apresentar, e tenho uma ideia dos lugares onde eu quero apresentar, e nesse momento, para mim, a questão da venda não é uma questão. Mas já foi, e não tem problema nenhum que tenha sido, né? Pelo contrário, assim, teve um momento que aquilo não era só a minha realização pessoal, era a minha forma de trabalho, de fato, assim, eu não tinha, ou as fontes de renda que eu tinha, eu dava aula, eu fazia milhares de coisas, mas eu precisava, a fonte de renda que eu tinha como atriz era extremamente relevante para mim. Então eu tinha esse pensamento, e tá tudo bem ter esse pensamento, a gente não pode se culpar por ter, mas é muito importante a gente perguntar pra gente mesmo e depois no grupo, assim, né, com o que a gente quer, onde que a gente quer estar, por que a gente quer estar. Isso são processos de gestão, tá? Que é bem do mundo corporativo, mas que eu acho que não é pecado nenhum trazer para o teatro, que é pensar qual é o nosso propósito, quais são os valores do que a gente está fazendo. Isso você vai fazer qualquer curso de gestão. No mundo corporativo, eles vão falar disso, qual é a sua missão, a sua visão, os seus objetivos. E o seu objetivo pode ser apresentar para os vizinhos do seu prédio, entendeu? Assim, não é porque veio do mundo corporativo que vai ser capitalista, predador, sabe? E não é porque a arte que não vai estar vinculada com a economia, com a política e com o cotidiano. A gente está vendo, tipo, não é à toa que os artistas estão sendo massacrados atualmente, assim, ou viraram o que a gente está passando aí no mundo. É porque isso tem um impacto extremamente relevante na sociedade, no mundo político e, consequentemente, no mundo econômico. Queria mesmo ouvir a sua opinião em relação a isso, e acho que vai bem de encontro com muitas das coisas que eu cheguei à conclusão com esse estudo também, dessa coisa de artista-produtor. Que legal. E eu só queria falar uma coisa, daí complementando o que o Flávio tinha falado, e tem a ver com a Tânia também, que é que o Flávio falou, né, eu era produtor, mas os artistas estavam envolvidos. Esse é o ponto para mim, que foi uma coisa que o Renato Ferracini do Lume falou também na banca, porque no Lume eles também têm um núcleo de produção, preocupados com isso, mas os artistas, eles não são alienados de como funciona a produção, por mais que tenha uma pessoa encarregada disso, o artista, quando ele tem poder sobre o que ele faz, ele entende de como funciona esse processo. Então, é nesse sentido que eu também usei essa palavra, né, de ser alienado, assim, eu não sei como funciona, eu não, né, se você pegar
uma atriz, um ator de um grande musical que não faça parte da produção, porque às vezes, né, pode ser a produtora é também a atriz, acontece. Talvez ela nem saiba como é que se negocia direito, que existe essa coisa de negociar direito autoral, entende o que eu quero dizer? Então, assim, existe um tipo de teatro que, por mais que tenha essa figura anjo da produção, que todo mundo sonha, mas as atrizes e os atores acabam estando envolvidos, né, com menos sobrecarga, mas eles não estão alienados dessa parte, entendem? Enfim. Vou aproveitar a deixa, que a Heloísa citou o Lume. Semana que vem nós estamos com a Ana Cristina Cola do Lume. Semana que vem o nosso encontro é com ela, então, se você não fez a sua inscrição, aproveita. Tá bom? Tem várias pessoas agradecendo o encontro, falando que está sendo bastante explicativo. Obrigado pela discussão. Heloísa, você é demais, já criou um fã-clube. Tem gente, inclusive, que escreveu que achava importante ter um grupão para poder fazer amizade com todo mundo. E tem uma pergunta que é da Aline. Aline pergunta o seguinte, mesmo que ela não esteja, pode ser a curiosidade de alguém. Você enxerga a possibilidade de, no grupo, haver a divisão de, num trabalho X, uns atuam como ator e outros na produção, e depois, no próximo trabalho, fazer a troca? Sim, com certeza. Eu experimentei isso no meu grupo, não só num espetáculo específico, mas, por exemplo, eu fiquei muito tempo como gestora financeira do grupo, mas chegou um momento que a gente trocou, e para mim era extremamente importante, porque é isso, daqui a pouco acontece alguma coisa com alguém do grupo e a gestão financeira é essencial, então, né, eu falei, gente, agora alguém assume, não só porque eu estava cansada, porque exige muito, mas porque eu acho importante, se a gente é um grupo, se a gente trabalha de forma horizontal, não tem por que só eu entender desse aspecto que é tão relevante, e num processo de criação também, acho que isso acontece, é super normal, e até não só da produção executiva, mas de outras funções técnicas também, né? Quando eu fiz a residência lá em Alta Floresta, o Magilute estava lá, que é um grupo do Recife, e aí teve um dia que a gente fez, foi muito legal, a gente fez um encontro com o TEAF, que é o Experimental de Alta Floresta, o Teatro Experimental de Alta Floresta, o Magilute, e eu representando a Diarac, cada um contando os seus processos. Então, tanto no Magilute quanto no TEAF, eles falavam disso, que cada um tem afinidade com uma área, a gente não tem como ter toda uma equipe técnica, então um era responsável pela luz, outro era responsável pelos objetos do grupo, então sempre quem arrumava o cenário no final era a mesma pessoa, porque tinha um lugar de encaixar, era também uma dinâmica que eles encontraram para nunca perder, porque no começo todo mundo cuidava e perdia objeto. Então isso é uma dinâmica também super possível, que vem a contribuir, porque é isso, né, também o sonho, aquela grande companhia, né, daquele primeiro texto da Liliana, daí tem o iluminador, daí tem o cenógrafo, a realidade é que normalmente não tem, e aí a gente dividir essas tarefas, né, e por afinidade é uma característica que também acontece muitas vezes e que é super bem-vinda, assim, né, ajuda muito na organização. As pessoas estão comentando que é muito bom esse papo, que acha importante mesmo fazer um grupo depois, poderiam discutir permanentemente sobre teatro e produção, agradecendo a conversa, agradecendo a produção. Tem uma moça chamada Tayane mesmo. A pergunta não é sobre produção, mas nós não vamos deixar de perguntar. Ela pergunta assim, se você já atuou na TV, se você passou por essa experiência, e se você pode aconselhar quem quer atuar neste meio. Não, eu já fiz alguns comerciais, mas eu nunca trabalhei como atriz, assim, de uma série, ou de uma novela, ou de algum projeto, vamos dizer assim, mais artístico, né? Eu só atuei em comercial. Então, assim, eu não tenho nada de experiência prática para dar um grande conselho. Eu posso te falar duas coisas que eu sei. Uma que eu escutei uma vez, quando eu ainda... Será que eu já estava na graduação? Agora eu nem lembro se eu estava no ensino médio ainda ou no comecinho da graduação. Eu assisti uma palestra com o Lúcio Mauro Filho, que era da Grande Família na época, e ele falou uma coisa que eu acho que era bem significativo, assim, que ele falou, enfim, na palestra tinha muita gente, né, que queria ir para a televisão, então ele falou assim, sempre vem essa pergunta, ir para o Rio, São Paulo, ou ficar na sua cidade,
e ele falava assim, tem muita gente em Rio e São Paulo, isso faz muito tempo, não tinha rede social nem nada na época, tá? Então, era diferente a realidade, assim. Ele falou, eu conheço muita gente que, assim, porque são cidades, se você vai, né, larga tudo e vai para Rio e São Paulo, são cidades grandes, são cidades caras, são cidades que podem ser cruéis, assim, né? Não é você largar toda, de repente você sai de um lugar que você mora com a sua família, Então ele falava assim, se eu fosse dar um conselho faça um trabalho bem feito no seu lugar, e se for para acontecer, porque inclusive na época, né, estava estourando assim o Wagner Moura, o Lázaro Ramos, e eles tinham um trabalho lá na Bahia e acabaram caindo na Globo e viraram grandes referências de atores e tal. Então, ele falava muito disso, assim, largar tudo para um sonho tão difícil, a gente tem que imaginar que é um funil muito pequeno, né? E hoje em dia eu sei que com essa coisa de redes sociais, para você ter alguma chance, você tem que ter uma rede social com milhares de seguidores. Eu nem sei quantos, porque eu não entendo muito dessa área. Mas, assim, eu achava que 2.000 seguidores era uma pessoa que estava arrasando. Eu já sei que tem que, sei lá, 50 mil é um número. Então, assim, eu sei que hoje em dia as pessoas que eu conheço que procuram um pouco se posicionar nesse lugar, tem essa coisa, você já tem que fazer o seu caminho, assim, antes, porque a televisão já vai querer gente que já tem visibilidade, que já vai chamar público, tá bastante diferente esse mercado hoje em dia, né? Mas é o máximo que eu consigo falar, eu sou bem do teatro. Muita gente ainda escrevendo sobre o grupo. Nós vamos pensar nisso, pessoas. Eu acredito que a produção tenha os telefones de vocês. Vamos pensar carinhosamente nisso. Oi, gente. O Thiago tem uma pergunta para a Heloísa. Fica à vontade, querido. Elô, quem queria que você comentasse. Ao longo da sua fala, você até trouxe a questão de que é isso. O nosso setor é um setor que tem sido atacado constantemente nos últimos anos. E nos últimos anos também, acho que no ano passado, a gente teve alguns grupos já estabelecidos, grupos estáveis, tal como o Galpão, fazendo um esforço de divulgar quanto uma produção teatral, por exemplo, né, ou uma produção artística movimenta na economia do país, né? Tentando iluminar, né, dar luz para a rede de trabalhadores que uma produção implica, né, e por quanto isso gera para o próprio país, né, porque me parece que nesse contexto super neoliberal que a gente vive, parece isso, a coisa só tem, em alguma medida, algum valor, não no sentido valor de troca, né, mas ela só tem alguma importância se ela implica alguma produtividade. As pessoas associam muito isso. Então, eu queria, na verdade, a minha proposição é que você pudesse comentar um pouco da implicação ou das reverberações que uma ação como essa, por exemplo, causa não só naqueles que não sabem nada né, que desconhecem o contexto do setor cultural, daqueles que, digamos assim, que são público, mas acho que também para os artistas, que muitos dos artistas, principalmente os em formação, artistas de teatro, de música, de dança, enfim, não têm a dimensão dessa rede gigantesca que uma produção artística faz girar, né? E do quanto ela reverbera não só enquanto retorno financeiro para o país, para a sociedade, mas também, enfim, um retorno de uma construção simbólica, né? De uma identidade também. Várias coisas nisso aí que você falou também. Eu vou ver se eu consigo resumir, mas eu tenho um pensamento bem próprio também com relação a isso. Estudando políticas culturais, eu preciso aprofundar um pouco esses estudos, então o que eu vou falar aqui, assim, não é uma ideia que eu tenho conclusiva, mas é uma grande hipótese suspeita que eu tenho. Voltando um pouco naquilo que eu falei, para mim a arte, ela não tá desassociada da política, da economia, isso é uma coisa muito localizada na história, né, essa concepção da arte como uma coisa à parte. E uma coisa assim que, né, no doutorado eu fui descobrir é que essa ideia do Estado como mecenas da cultura, que pra gente hoje parece uma coisa super óbvia, super, nossa, é assim, claro que é assim, ela se fortaleceu muito no pós-guerra como um instrumento de pós-guerra, porque a cultura foi um instrumento da Guerra Fria. Então, esse grande investimento do Estado na cultura não é uma coisa que sempre existiu. Assim como teve a corrida à Lua, que era uma forma de competição, né, Estados Unidos e Rússia, você ter um grande balé do Bolshoi, você ter grandes produções, foi também uma arma de pós-guerra. Então, num dos estudos que eu fiz, uma coisa que para mim foi bem surpreendente foi descobrir que a CIA dos Estados Unidos, né, que a gente considera que é um país liberal, que não põe dinheiro, né, que cada um faz por si, né,
A CIA investiu em grandes turnês de jazz do Brasil, dos Estados Unidos pela Europa, porque era um pouco um motivo de chacota os Estados Unidos não ter uma grande produção cultural que circulasse por lá, enquanto a Rússia tinha o Bolshoi, entendeu? Então, esse grande aporte do Estado na cultura, e que a gente tem como um valor, né? Ele não é criado no pós-guerra, mas ele ganha muito volume no pós-guerra. E, de novo, daí a gente acha, não, mas é porque, né, o Estado tem que apoiar porque a arte é bom. Não, eles apoiavam porque era um instrumento de mostrar poder, de construir poder perante as nações. Não é à toa, né? A gente sabe, a gente vê tanto filme americano, dos Estados Unidos, por isso que eu digo, não está separado, entendeu? Isso, e é muito poderoso dizer que está separado, que a arte é uma coisa à parte, que a arte não tem nada a ver com economia, não tem nada a ver com política, né? Porque daí a gente consome tudo que vem dos Estados Unidos e acha que é normal, não acha que está sendo colonizado. Com essa disputa de poder do pós-guerra, os estados começam a investir muito em cultura. Aí a gente está num momento que louco do mundo, né? Estamos aqui, todo mundo em casa, numa palestra. Então, assim, estamos vivendo um momento de muitas transformações econômicas, e aí essa lógica de certas recessões, enfim, eu também não tenho uma grande compreensão sobre isso, mas o que eu vejo é que a gente está passando por um momento de transformação econômica muito grande, e aí esse discurso do Estado apoiar a cultura, como não tem mais essa disputa exatamente como tinha no pós-guerra, embora a gente tenha muitas disputas, mas parece que não é mais a cultura exatamente nesse momento, né? Entra o discurso da economia criativa, porque para você justificar, agora para justificar tem que justificar através de que isso gera emprego, de que isso gera... Então esse discurso vem do nosso tempo, assim como o discurso de que o Estado tem que investir vinha de um contexto político e econômico, e agora a gente está vivendo outro contexto político e econômico. Parece assim, se não for esse discurso, isso que você fala, né, Tiago, não vai se sustentar, mas é porque são as disputas do nosso tempo. E aí tem exatamente o que você falou, tem um lado que é real, que é concreto, que é, gente, a cultura gera economia, a cultura gera emprego, a cultura é importante economicamente, e é importante que a gente saiba por que ela é importante economicamente, é importante que a gente, enquanto artista, tenha noção dessa dimensão, mas a cultura não é só isso, né? O que você falou, ela não é, e não necessariamente, eu até hoje me pergunto assim, nossa, mas eu consigo encaixar o tipo de teatro que eu faço nesse discurso? Eu acho que não. E eu já perguntei para alguns economistas, inclusive, assim, e os mais desenvolvimentistas dizem que sim, porque eu falei assim, o Estado botou dinheiro lá na minha peça, a gente gastou dinheiro, a gente não gerou nada. Dele, como que não gerou? Vocês não pagaram costureiros? Claro que gerou. Eu tenho essa dúvida, eu entendo o perigo desse discurso, e ele tem que ser relativizado, no meu ponto de vista, ele não pode ser absoluto, mas ele também não pode ser totalmente negado, né? Porque também eu vejo muitos textos assim, agora a gente caiu no discurso neoliberal. Poxa, mas tem um fundo de verdade, assim, e o que a gente fazer para a sociedade parar de bater na gente, eu não sei. Então, assim, esse vídeo que o Galpão fez, ele é lindo, assim, eu mandei para um monte de gente, porque a gente tem que descobrir também formas sensíveis, é um pouco absurdo, né, assim, às vezes as coisas que a gente escuta, às vezes dá vontade de desistir, de parar de explicar e falar, gente, todo mundo aí escutando música, vem com um quadro pendurado na parede e vem do filme e vão, assim, às vezes é tão absurdo que dá vontade de mandar todo mundo, sei lá para onde. Mas depois a gente recupera o fôlego e fala, tá, vamos tentar de novo produzir algum tipo de sensibilidade. Eu acho que o vídeo do Galpão vem nesse sentido, não pode ser o único discurso, mas ele também não pode ser totalmente rechaçado, né? Dizer, não, agora tudo se não for assim, não. Eu sempre converso com o Thiago sobre isso, eu sempre vejo os dois lados, assim, né? Querer que tudo vá gerar o que o carnaval gera de circulação econômica e de geração de valor monetário, a minha peça eu tenho plena consciência que não vai gerar o que o Carnaval do Rio gera, entendeu? Então eu sinto que esse discurso no Carnaval do Rio faz muito sentido. No meu espetáculo faz menos, talvez, mas, de novo, a gente está em conexão, né? Eu estou lá pedindo verba pública para produzir, então também não posso, não sei, temos que entender com bastante criticidade, assim, né? Mas simplesmente negar ou dizer que isso é coisa do demônio, eu também não acho que seja por aí. Eu queria agradecer muito, eu vi que às vezes aparece só assim, obrigada, muito legal, não sei o que, então agradecer a todo mundo, eu vi que tem gente que foi aluna minha em Floripa, tem gente aqui de Belo Horizonte, e uma galera que eu não conheço. Eu queria só dizer que para mim é muito especial, acho que é uma das primeiras vezes que eu falo sobre esse tema depois de ter defendido a minha tese.
vai fazer 3 anos que eu defendi. Falo assim, num evento oficial, eu falo disso o tempo todo, mas assim, então, eu fiquei afastada um pouco dessa pesquisa logo depois que eu defendi a tese, porque eu estava atuando em outra área, e agora eu ganhei esse presente de poder trabalhar numa instituição justamente na área que eu pesquisei, que eu tenho tanta paixão. Então, as pessoas que estão falando, o grupo e não sei o quê, eu estou retomando a pesquisa nessa área e me interessa muito ter contato com quem é artista, produtor desse Brasilzão, assim, que é essa minha área. Então, eu não sei se tem como fazer grupo ou não, mas eu tenho o Instagram, que é Elo Marina, podem me chamar lá, e tem o meu Facebook, que é Heloísa Marina, e aí, de repente, a gente fica em conexão. É isso, eu tô retomando esse campo de pesquisa, e para mim é muito especial, sabe? Conversar com artistas produtores, com produtoras, com atrizes, então, eu realmente me interessa que, de alguma maneira, não sei nem como que isso reverbere, que esse contato se estenda de alguma forma. Algumas pessoas perguntaram lá no início do chat do material que você leu e que você não conseguiu passar para nós. Teria como eu acho que de repente você poderia passar para a produção e a gente encaminhar por e-mail. Eu vou fazer isso, eu vou passar para vocês, da organização, porque elas estão publicadas na biblioteca da universidade, na biblioteca virtual, né, o PDF. Então eu passo o link e aí vocês podem baixar. E vou passar o link da Mostra Camaleoa, que esse último texto que eu li, que é meu, ele está publicado num e-book que umas meninas, a Beatriz e a Tainá, são 2 artistas produtoras, atrizes produtoras de Floripa, elas produzem um evento que chama Mostra Camaleoa, e dentro desse evento elas publicaram esse e-book. Então eu vou mandar o site delas, onde tem o e-book, e aí tem esse texto meu e tem texto de várias outras mulheres criadoras, variados, assim, nesse book, e mando a minha tese, e a minha tese e-book. E é isso. Não, eu mando sim, e aí a gente mantém esse contato. Antes de eu te agradecer, Heloísa, eu quero fazer um outro agradecimento. Nós estamos no nosso 3º encontro, que é uma idealização que começou lá nos pensamentos e nos sonhos do João. O João é o Flávio de Mello com barba maior. É porque todo mundo com o nome Flávio de Mello. Fala oi, João. Fala, gente. Tudo bem, Elô? Obrigado por lindo, hein? Maravilhoso. Fala oi, Thiago. Oi, gente. Fala oi. Oi, tudo Fala oi. O outro Flávio é Flávio mesmo. Fala oi, Flávio. Oi, Elô. Eu sou o Flávio Flávio. Fora o João, o Thiago e o Flávio, nós temos uma equipe que é o Léo Marcondes, o João Mateus, Tejas, a Júlia, o Cláudio, o Henrique, o Gabriel, a Renata e a Gisele, que são alunos desses professores. Eu estou citando o nome deles, porque, para que vocês saibam, a jornada acontece e tem uma equipe aí por trás que está anotando as perguntas, que envia e-mail, que faz a transcrição, que anota as reverberações, que mexe no site. E eu queria, então, aproveitar essa oportunidade antes de agradecer. Isso, esse é o Léo. Se vocês estiverem aí e quiserem abrir a câmera, não tem problema, pode abrir a câmera para as pessoas verem quem vocês são. E aí, antes de eu passar para que os meninos agradeçam a Heloísa, eu queria agradecer essa galera aí, para que todo mundo saiba quem são vocês, porque para isso acontecer, precisa de uma turminha aí por trás, tá bom? Obrigada, pessoas. Obrigada por essa noite. Heloísa, enriquecedor. Eu fiquei pensando aqui em 1000 coisas que eu já passei e que eu passo, porque independente de ser professora e de ter produtores, eu também tenho grupo, e eu sou contadora de história também, então eu sou produtora de mim mesma. Então eu tenho que escrever, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer 1000 coisas. Então, para mim, foi enriquecedor. Muito obrigada por esse encontro. João, Flávio, Thiago, é com vocês. Queria dizer que eu estou muito feliz com a sua fala, Heloísa, porque eu pesquiso políticas públicas para a cultura há pelo menos 10 anos, e a sua fala me contempla muito nessa perspectiva de ser atriz e produtora. Tento me mediar muito por um texto da Iná Camargo Costa, escrita sobre uma fala do Walter Benjamin, em 1934, o autor, produtor, como produtor. Então a sua fala me contempla muito mesmo, fico muito feliz, estou muito curioso para ler sua tese, e estou aqui não encantado, porque o encantamento não é uma coisa a que se deva ficar feliz de ter, mas estou muito feliz com a sua fala, de verdade. Então,
Valeu O muito. autor-produtor é base para minha tese, então vai continuar fechando todas. Queria falar, o Christian escreveu aqui no chat, né, como é que faz para a gente fortalecer o projeto. Eu acho que, Christian, é a participação e acho que essas parcerias tão bonitas que a gente, né, consegue estabelecer, assim, com a Elo e esse pessoal da equipe. Acho que foi lindo isso que a Drica fez, né? Porque a gente nem tinha pensado nisso antes, chamar todo mundo e falar o nome de todo mundo, porque acho isso fundamental, uma galera que está trabalhando lindamente, assim, a fim de fazer o negócio acontecer, sabe? E acho que nada mais pertinente, se a gente está falando sobre produção, de falar sobre todas as pessoas envolvidas, né? Então, Drica, mandou muito, só para variar, né? Drica arrepia aí, maravilhosa. Então é isso, acho que vamos fazer a galera aparecer aqui e divulgar mais, e quanto mais gente a gente conseguir por dentro dessa sala, que tenhamos, não na mesma magnitude, mas problemas como o da semana passada, né, onde a gente tem que criar outras salas para caber todo mundo, porque a gente vai realizar isso, fazer caber, fazer acontecer. Então, obrigado pela presença de todas as pessoas aí. E, Elo, muito, muito, muito agradecido, foi maravilhosa. Eu também queria agradecer, Elo, né, por compartilhar tanta coisa com a gente. Eu acho que a ideia desses encontros é que eles sejam esse espaço mesmo, da gente poder conversar ainda aqui virtualmente, né? Hoje foi, como hoje, a dimensão de problemas técnicos foi muito reduzida, e acho que a gente vai melhorando isso, até não ter problema técnico, né? Ou seja, hoje o encontro a gente pôde ter um tempo de discussão muito proveitoso, um tempo de pergunta, de resposta, de comentário, foi muito valioso, né? Não que nos outros dias não ocorreu, que ocorreu também, mas eu acho que do nosso lado da produção, como os problemas técnicos sugam a gente, sugam a nossa atenção, a gente pôde degustar um pouco mais hoje, né? Que as coisas fluíram um tanto mais, assim, com relação à internet, ao sistema e tal. Então, enfim, muito obrigado a todos e a todas, né, que estão acompanhando a gente desde o primeiro. Tem uma programação linda, as pessoas que a gente não chamou só por conta da excelência do conhecimento, mas é porque são pessoas muito queridas para nós e pessoas dispostas a compartilhar, pessoas generosas, sabe, como a Elo, como a Fabiana, que está aqui acompanhando a gente, também ela vai ser uma das nossas convidadas, a professora Fabiana Lazari, desde o primeiro encontro está aqui. E é isso, quanto mais a gente conseguir estabelecer essa rede, ainda mais nos tempos que vivemos, acho que mais forte a gente se sente, né, e mais, acho que o sentimento de não estar sozinho é a grande vitória, assim, desses encontros, né? Então, muito obrigado, Drica, muito obrigado também, né, por fazer parte desse nosso bem bolado aqui. Algumas pessoas estavam lá no início, às 7 horas, falando do que fazem. Aproveite o chat, gente. Coloca aí o seu YouTube, seu Instagram, o que você faz. Aproveita, seu amiguinho já clica lá, já entra, já anota. Pronto. E é assim que faz. Vai um curtindo o outro e fortalecendo o trabalho do outro, tá bom? A gente só queria agradecer mesmo. Prazerzão conhecer a Drica, que eu não conhecia, o Flávio... Quem que estava aqui antes? Não sei o nome das outras pessoas, mas enfim, e super parabenizar vocês, que evento massa, assim, que incrível, realmente é um lugar de, como eu falei no começo, de resistência, de oração, de comunhão, lindo, e obrigada a todo mundo que veio aí hoje, estou bem feliz. Desculpa, só falar aqui, estava presente aqui, eu não vi, não sei se está aqui ainda, mas um amigo queridíssimo, uma pessoa muito cara para mim, o Márcio Silveira, lá do Rio Grande do Sul, estava lá no Desk, eu não sei, o Thiago conhece, não sei se ele conheceu, o Márcio, então acho que é muito legal essa troca que a gente faz de pensamentos, né, de quem movimenta isso, Elo, são falas como a sua, é a sua generosidade, essa relação que começa por uma afetividade, que nem o Thiago falou, né, da gente convidar pessoas que são queridas pra gente. Então, realmente, muito obrigado. Somos muito gratos mesmo. E felizes.